dividir experiências com outras pessoas. As empresas mais inovadoras hoje elas têm comunidades de prática, né? Que é depois do expediente, todo mundo para, senta numa mesa sozinho, que seja num cafezinho, e senta numa mesa em grupo, e vamos discutir o que foi feito hoje. Se alguém achou alguma coisa nova, alguém tem alguma coisa legal para compartilhar, isso é o futuro das empresas, tá? Não é simplesmente você chegar lá, fazer o trabalho e ir embora. É dividir isso, tá? Dividir conhecimento. Realizar autoavaliação, sua autoavaliação, e compreender e aceitar e superar fracassos, como eu falei. Esse ambiente aí é o ambiente que empresas acham que tem uma chance mesmo. Tá? Centro acadêmico? Parece centro acadêmico, tem símbolo, mas é uma empresa. Esse é o escritório da Google nos Estados Unidos, no Vale do Silício, na Califórnia. Né? Olha o que os caras têm de conceito de escritório lá. Eles buscam deixar o menos rígido possível, deixar uma coisa mais dinâmica, que o funcionário se sinta mais à vontade dentro do ambiente de trabalho e da mesma forma contribuir com ideias. Então pode passar, tem mais fotos. Olha, tem jogo de pebolim dentro do escritório, tem Guitar Hero, tem rede dentro do escritório, tem fliperama e não tem horário para entrar e sair, né? O funcionário chega lá, trabalha por projeto, pode jogar o tempo que ele quiser, não importa. Estamos falando de uma das empresas mais tecnológicas do mundo. A próxima foto. Área de descanso, né, ampla. A próxima. Só para mostrar para vocês, assim, daí vocês me perguntam, né? Pô, mas então para ter um ambiente criativo, pô, meu chefe tem que gastar $1 bilhão, né, para trazer videogame ali, PlayStation 3, funcionário jogando, fazer um ambiente, né, totalmente interativo. Isso é caro, é um troço. Mas não. Simplesmente o fato, por exemplo, as pequenas empresas elas fazem isso como? O funcionário tem a mesa dele, deixa ele flexível para levar qualquer coisa que ele quer para a mesa dele, sabe? Deixar o ambiente o mais confortável possível. Se quer sentar no sofá para fazer determinado trabalho, vai, não precisa ficar na cadeira, você leva foto dos filhos, você leva teu ursinho de pelúcia que você gosta, você leva, sabe, um troço leve, solto, que você não vê, pelo menos a minha experiência no mercado, você não vê isso, você vê baias ali, né, com um muro. A minha empresa que eu trabalhava tinha um muro, a divisão das mesas era um muro dessa altura, você não via outras pessoas, você chegava ali, sentava na tua jaula, trabalhava e depois ia embora e você só dava oi e tchau para as pessoas. Não, é ambiente colaborativo, deixar as pessoas mais unidas e isso estimula a criatividade com certeza. Então, tentem amanhã chegar, propor isso às vezes, se a igreja de vocês não for assim, né? Pô, eu posso deixar aqui a minha estação um pouco mais leve, mais legal para mim, mais confortável. Então, boas ideias é o que dá resultado com inovação, né? Então, as empresas hoje elas estão buscando implementar o que a gente chama de programas de ideias, né? Que são estruturas dentro da empresa que facilitam e promovem a geração de novas ideias por parte dos funcionários. Como dizia isso que é adaptado ao Thomas Edison, né? Inovações são 1% inspiração só e 99% transpressão. Depois que você tem a ideia, tem que ter um ambiente todo estruturado para você ali, para você trabalhar nessa ideia. Aí é que vem o grosso do trabalho, né? Da inovação, não é? A ideia é simplesmente um segundo que você tem, opa, vou fazer isso. Aí depois tem todo o trabalho de implementação da ideia. Garantir a implementação, gerar resultados, selecionar boas ideias, porque às vezes, por exemplo, o velho e bom caixinha de sugestões que tem no corredor das empresas, isso aí já é antiquadíssimo, as empresas que usam ainda, caixinha de sugestões, você pode ir lá escrever o que você acha que deve ser mudado e deixa ali. Vai ter um monte de ideia lá, depois é papel de uma equipe chegar e selecionar o que é viável. Né? Definir recursos para implantar ideia, dinheiro, estrutura, pessoas e um plano de implementação. Então aqui só uma parte mais técnica, né? Esse aqui é o processo básico da inovação. Né? Então começa tudo lá no levantamento da ideia, que é o 1%. Né? Depois que você tem todas as propostas dessas ideias
Você seleciona uma que você acha mais viável, mais economicamente viável, mais plausível, que vai ter mais aceitação do mercado. Você tem trocentos critérios, vou passar brevemente daqui a pouco. Depois você define o que você vai precisar usar, né, para implementar essa ideia e faz a implementação. E tudo isso num processo de aprendizagem contínuo. Bom, agora, tudo bem, Rafael, isso é tudo lindo, né? Mas como é que eu posso ter algumas... que técnicas eu posso usar, que recursos eu posso usar para que podem me ajudar a ter uma ideia, né? Aí, isso é bem forte na parte do empreendedorismo. Eu não sei se vocês aqui, alguns de vocês têm a ideia ou não de abrir um negócio um dia. Seria bem interessante que esse negócio que vocês vão abrir seja um negócio novo. Porque hoje o mercado está não oficialmente fechado, mas as barreiras são grandes para você entrar se você for fazer algo que todo mundo já faz. Eu vou produzir caneta, você não vai dar certo, todo mundo faz isso. Então, fazer alguma coisa nova. Então, para isso tem que ter uma ideia inovadora. Ou mesmo dentro da empresa. Você pensa no produto que vocês fabricam, no serviço que vocês prestam, você tentar ter uma ideia para melhorar isso. Porque é isso que muda a empresa, consequentemente muda o mundo. Então, vamos lá para a primeira. Essa aqui é a lista de técnicas que eu vou passar para vocês. São algumas técnicas bem interessantes que vocês podem usar. Tá? Associação de ideias, perguntas, adicionar adjetivos, os 5 sentidos, a Scamper, o brainstorming, que todo mundo já ouviu falar, geralmente, é a mais conhecida, mapas mentais e lista de atributos. Então, vamos lá. Estourei já o tempo, Emílio? Uns 10 ainda? Tá. Associação de ideias. Né? Olha como é novinha a técnica. Platão e Aristóteles que estruturaram essa técnica. Que eles dizem que você tem que buscar palavras e expressões, a partir de uma certa expressão, você continuar mentalizando outras expressões que tenham ideias de contiguidade, semelhança ou contraste com essa expressão anterior. Então, para exemplificar, passa o slide, por favor. Essa empresa aí, a Campbell's Chunky, lá dos Estados Unidos, ela usou essa técnica para fazer um produto novo. Como é que ela fez? Fizeram uma reunião entre os funcionários, e a partir da palavra manusear, que foi a primeira palavra lançada pelo gerente da reunião, veio uma palavra, o outro funcionário falou utensílio, e o outro funcionário pensou em utensílio, pensou em garfo, falou garfo. Aí com essas 3 palavras, manusear, utensílio, garfo, eles foram para a ideia de que é uma fábrica de sopas, tá? Nossa, quando comer sopa com garfo. Não, isso não tem nada a ver, né? Mas daria para comer sopa com garfo se tivessem pedaços grandes de vegetais e de carne dentro da sopa. Opa, lançaram um produto totalmente inovador nos Estados Unidos, que é a sopa com pedaços grandes de vegetais, não sei o que, Country Vegetables, que foi um sucesso de vendas. A técnica dos 5 porquês é o seguinte: diz que quando você tem um problema, você ir perguntando por que está causando esse tipo de problema, você chega no máximo a 5 vezes essa pergunta, você chega na raiz do problema, a solução para ele. Então, por exemplo, por que o equipamento parou? O fusível queimou. Por que o fusível queimou? Porque alguma coisa. Porque sobrecarga da máquina. Por que houve sobrecarga da máquina? Houve superaquecimento. E assim vai indo. Até chegar no final, por que houve superaquecimento? Para atender a urgência do cliente. Opa, então aí que está o problema. Essa é a técnica de fazer sempre perguntas acerca de uma constatação dentro da empresa. A próxima é a 5W1H. Alguém já ouviu falar dessa? Quando você tem algum tipo de nova ideia ou algo acontecendo na empresa, para você conseguir se posicionar frente a essa ideia de forma a conseguir visualizar oportunidades novas, você tem que fazer essas 6 perguntas ali. O que, por quê, onde, quando, por quem e como será feito. Você tem que ter essas ideias todas claras sobre a tua ideia. Se você não tiver sobre um processo, se você não tiver, você nunca vai conseguir inovar em cima dele. Tá? Então, esse é muito usado na administração, essa técnica. Na verdade é 5W2H, tem também o how much, que é quanto. Tá? Outra interessante, né? Essa é a técnica de adicionar adjetivos que foi feita por um cara chamado Osborne, há um tempo atrás, e é muito aplicada, que é o seguinte: a partir de um verbo, por exemplo, tornar, que tem um produto,
quero tornar. Aí você coloca numa planilha quanto você conseguir de adjetivos diferentes, né? Então, portátil, inflável, destacável, comestível, autocolante, impermeável, articulável, o cara colocou tudo ali. Aí, próximo slide, olha o que surge, né? Bicicleta dobrável. Pô, tá começando agora a vender bicicleta dobrável, não sei se vocês já viram. Tinta pulverizável, andador articulável, rádio destacável, que não tinha até um tempo atrás, o rádio era preso no carro, até muito tempo atrás, né? Faz tempo que tem isso. Painel solar flexível, casa inflável, mala dobrável, planta em miniatura, óculos imperdíveis com a cordinha que você não perdeu o óculos, carro inflável, bar móvel. Então são produtos inovadores a partir dessa técnica que foram surgidas essas ideias. Então isso daí é legal para vocês pensarem depois em algum produto que vocês tenham familiaridade aí. 5 sentidos é muito interessante. Essa aí foi criada por um brasileiro chamado Terra. Ele diz que para um produto ser totalmente aproveitável por uma pessoa, ele tem que explorar os 5 sentidos dessa pessoa. São tato, visão, paladar, olfato e audição, né? Então, por exemplo, a gente vê ali o cinema, ele é um exemplo muito claro de inovações a partir dessa constatação do Terra, né? Porque, veja, o cinema antigamente, primeiro que era mudo, né? Você ia lá e era só o filme, não tinha som. Aí teve o som, beleza. Aí, de repente, não tinha nada para comer no cinema, né? Agregaram também a venda de coisas dentro do cinema, para você comer também dentro do cinema. O que está tendo agora, está saindo lá em Curitiba, agora está tendo cinema que mexe a cadeira de acordo com o filme, explorando a sensação do tato da pessoa. Então, se você começa a pensar, essas técnicas fazem sentido, né? Olfato eu não sei, mas eu acho que eu já ouvi falar em cinemas que você chega lá e tem um cheirinho de não sei o que, tá? Que eles estão, de acordo com o filme, sei lá, eles estão aprimorando isso daí também. Outro exemplo bacana é o carro, né? Carro é engraçado, porque já viram quando você pega um carro novo, assim, aquele cheiro do novo não sai do carro? 3 vezes usando o carro e não sai o cheiro do novo do carro. Justamente porque é um produto que eles imaginaram que eles pulverizam lá, que é a base de borracha, não sei mais o que eles perceberam que o consumidor ele agrada bem mais quando ele sente aquele cheiro. E também em questão de ruído, os carros eles priorizam também a ausência de ruído dentro do carro, né? Então, aí uma lista dos produtos e os 5 sentidos ali, né? O cara colocou ali os produtos e quais sentidos que ele atendeu, né? Caneta esferográfica, atendeu o visual e o tato. Aí é uma técnica interessante para ele pensar que tipo de coisa que podia agregar, por exemplo, uma caneta, né? Olfato na caneta, por acaso, não está marcado, mas vocês lembram da caneta que tinha cheirinho? Que a mulherada adorava? Tem até na minha época de escola, a mulherada gostava que tinha cheirinho lá, de fruta, não sei o quê. Então, beleza? Técnica de 5 sentidos. Técnica Scamper, a Scamper é um anacrônimo, né, dessas palavras ali, né? Substitua partes do componente desse produto. Outros materiais, faça com outros materiais. Combine, né? Combine, integre com outra coisa nesse produto. Adapte alguma coisa. Use parte de outra coisa para fazer parte desse produto. Modifique, aumente esse produto, reduza esse produto, deixe mais portátil, né? Utilize esse produto de forma diferente para outros fins. Elimine elementos, simplifique o produto, né? No caso a letra E. Letra R, inverta o produto, reorganize o produto. A partir dessas letras e desses verbos, o nome desse cara é Tony Buzan, que fez essa técnica e ele acha que você pode verificar potenciais inovações do produto. Essa é a técnica de brainstorming, que é uma das mais utilizadas na empresa, que é a técnica simples de juntar um pessoal lá para resolver algum problema ou para ter alguma ideia, junta numa mesma mesa de 4 a 8 pessoas e o mediador chega e esclarece exatamente o que ele quer para essas pessoas. Por exemplo, a gente quer fazer um produto assim, assim, que tenha tal utilidade. Hoje a gente quer resolver um problema, a gente quer resolver esse problema, a gente está com esse problema na empresa, o que a gente pode fazer? E aí solta para as pessoas darem ideias, e a ideia é que as pessoas comecem a dar ideias sem o mínimo julgamento
sem achar que vai ser julgado, sem achar que vai ser ridículo, sem achar que vai ser burro. As pessoas vão falando coisas sem pensar sobre aquilo e alguém vai registrando. Então, uma técnica que parece boba, mas é amplamente utilizada por muitas empresas. E dessa baboseira que o pessoal começa a falar, não pode ser muita gente, né, porque senão vira zona, a pessoa vai registrando e depois ela vai pegar isso e organizar, e daí pode surgir a solução para muitos problemas na organização. E isso pode ser combinado com as outras técnicas que eu passei para vocês, né? Vocês podem discutir sobre os 5 sentidos, sobre essas coisas, então são práticas interessantes. Aí, para terminar nas técnicas, né, o mapa mental, que é outra técnica interessante, foi feito por um psicólogo, que é você organizar as ideias sobre um produto numa espécie de estrutura que você consegue visualizar de uma forma mais fácil depois. Então, por exemplo, eu não estou com o papel aqui, mas para organizar essa palestra, eu já fiz um mapa mental. Coloquei palestra ali, as coisas que eu ia falar, coloquei cada ramificação, coloquei as coisas que eu ia falar, o que eu precisava falar em cada ponto, e por incrível que pareça, quando você pega esse mapa, ele faz a tua mente visualizar de uma forma bem mais clara e em todo, assim, sobre o que vai ser tal coisa que você vai fazer. Aí um outro exemplo rápido, pode passar. Essa é a última, se não me engano, a lista de atributos e análise morfológica é muito interessante também. Então aqui é o caso de uma lanterna, tá? Então a pessoa lista, na primeira linha, alguém lista alguns atributos da lanterna, por exemplo, energia, material, lâmpada, acabamento, estilo, resistente a, liga, desliga, dimensões. E aí você vai preenchendo isso com o máximo de coisas que você conseguir, né? Então energia, pilha, né, uma opção, bateria, outra opção, solar, com dínamo, pilha de reserva, 2 pilhas, material, plástico, porcelana, madeira, alumínio, aço inox, papelão, e esse vai preenchendo. Depois você pega isso e vai ler, e vai olhar, e vai buscar ter uma ideia nova sobre uma lanterna. Na outra tabela, né, que é a análise morfológica, quando se usa, o local onde fica, como se usa, onde se comercializa. Então isso é adaptável para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de produto aí, e descrever esse tipo de, o máximo que você consegue dessas coisas, para você ter uma ideia interessante do preço. Bom, aí então, pode passar. Bom, indo para a parte de cultura de inovação, né, terminando então. Por que é tão difícil? Existem empresas líderes nesse segmento de boas ideias e inovações que deixam tudo aberto para as pessoas. Você pode ir lá visitar a nossa empresa, ver como é que a gente faz, replicar na sua vontade. Mas ninguém consegue fazer isso de forma clara. Um exemplo bom é a Toyota, né? A Toyota, ela hoje tem uma das culturas de qualidade mais desejadas no mundo automotivo, mas que os caras das outras fábricas vão lá e ninguém consegue replicar. Por quê? Elemento cultural dentro disso. Então, essa cultura de inovação que deve ser implementada por meio dessas técnicas, tudo isso que eu passei aqui, é algo difícil de se atingir, mas uma vez atingido, ele faz realmente a diferença e não é fácil, né? Então, elementos de cultura organizacional. Pode? Era do conhecimento, como a gente falou, é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje os gestores têm que ser motivadores do potencial humano, os funcionários devem confiar que essas ideias serão consideradas, respeitadas e avaliadas, serem recompensados por isso, senão não há geração de ideias. E as pessoas devem possuir espírito observador sempre e questionar as coisas, acima de tudo. Não aceitar tudo do jeito que está, achando que está assim porque várias pessoas já disseram que é assim, etc. Porque não importa o quão grande vocês entram numa empresa depois, eu trabalho numa empresa enorme, você chega lá, os processos estão tudo errado. É um troço que já está há 1 ano sendo feito daquele jeito, você vê assim, nossa, só um simples olhar de fora já vê que não é daquela forma que deve ser feito e sempre há espaço para melhoria. Aí eu fiz uma parte técnica, né? Pode passar, Emílio. Aí só alguns outros fatores que impactam, né, na inovação e na hora de implantar alguma coisa nova, que eu vou me abster dessa parte esquerda aqui, porque eu acho que não cabe, né? Mas o que os empresários hoje estão dizendo que como os 2 fatores mais impactantes na hora de colocar uma tecnologia nova numa empresa é o quanto o funcionário percebe que essa tecnologia é útil para ele e quanto ela é fácil de usar, tá? Isso aqui eu coloquei mais porque essa foi a
parte da minha dissertação, né? Então eu queria só mostrar o meu mestrado, eu fiz esse diagrama aí, mas isso é uma parte um pouco mais técnica, né? Tem os construtos ali que influenciam a atividade percebida, então tem muita gente estudando hoje como fazer essas empresas serem cada vez mais inovadoras e mais terem ideias melhores a partir dos seus funcionários, que somos todos nós. Então, aí, só para acabar, um videozinho de 1 minuto, que é sobre um cara que está, na verdade não é ele que está falando, mas é sobre uma pessoa que eu considero uma das pessoas mais criativas e inovadoras do mundo. É esse Pense Diferente aí. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas, eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam. Obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer coisa, meu e-mail está no próximo slide, podem entrar em contato. E obrigado pela atenção de todos. Os que são peças redondas nos buracos.